Bem-vindos ao Sob Escuta. Esta semana estamos a entrevistar os 3 candidatos à liderança da Iniciativa Liberal. Hoje falamos com Carla Castro, que se apresenta como alternativa aos que defendem a atual direção. Acho que podemos caracterizá-la assim. Obrigado por ter vindo. Carla Castro, nesta campanha tem dito frases como: tenho exercido um belíssimo mandato como deputada, ou é-me reconhecida uma atuação proativa, ou eu sou parte do sucesso da Iniciativa Liberal. E, ao mesmo tempo, tem apresentado poucas propostas para o país. Não se estará a focar demasiado nas suas qualidades pessoais, tendo em conta que quer ser presidente de um partido que diz que o mais importante são as ideias? Antes de mais, obrigada pelo convite e pelo esclarecimento que podemos ter, nomeadamente para os membros e todos os membros anónimos, a quem aproveito para agradecer a inscrição na Convenção e que vai ser um momento importante para a democracia interna da Iniciativa Liberal. Eu concentro-me muito pouco em mim própria e concentro-me muito na equipa e no resultado em que nós temos, quer ao longo destes 3 anos, porque este sucesso é um sucesso construído ao longo de 3 anos. Aliás, já até anterior, mas no qual eu tenho participado há 3 anos e no qual quero continuar a construir, nomeadamente em equipa. Exibo com orgulho o papel que tenho exercido, mas faço questão de não só de falar na equipa que tenho para a própria Comissão Executiva, como, por exemplo, no Gabinete de Estudos, de dizer com muito orgulho que dezenas de membros anónimos todos os dias contribuem. Aliás, isso é um tema muito interessante na Iniciativa Liberal. É um desassossego construtivo que nos une muito e que faz com que façamos parte de um projeto de sucesso. E é isso que eu gosto de salientar. Precisamente em relação à sua equipa, diz que vai a votos com uma lista com capacidade unificadora, a expressão é sua, mas não tem o apoio de nenhum dos deputados da Iniciativa Liberal, que são, aliás, os seus colegas mais próximos no Parlamento. Nenhum deles a apoia. E já disse que quer eleições para a bancada parlamentar sem sequer os ter consultado. Se não consegue unir os deputados, como é que vai unir o partido? Bem, para já tenho efetivamente um perfil bastante unificador, não só o passado o prova, como a equipa, efetivamente, da Comissão Executiva é de uma excelência a nível quer da experiência da própria Iniciativa Liberal. Estamos a falar de experiência em todos os órgãos de fiscalização, Conselho Nacional, Comissão Executiva, Jurisdição, também experiência governativa. Repare-se, nós estamos num partido em que queremos ter ambição governativa e nós pela primeira vez vamos apresentar uma comissão executiva que tem desde a secretário de Estado, a experiência como adjuntos de secretário de Estado, experiência em poder local e essa mais-valia, trabalho em grupo para além de trabalho associativo. Mas os deputados que trabalham todos os dias consigo estão unidos contra si. Não somos. É? Não, essa narrativa e os termos não são os corretos. Eu peço desculpa, mas tenho que recolocar. Portanto, há alguns, não é só questão de terem efetivamente demonstrado o apoio, participam inclusivamente na Comissão Executiva do Rui. Portanto, a partir do momento em que participam na Comissão Executiva, fazem parte da equipa, é natural que estejam com o Rui, isso é absolutamente natural. Escolheram outra pessoa? Pronto. Não, portanto, foram convidados e aceitaram e eu acho que fizeram muitíssimo bem. Mas convidou algum que não tivesse aceitado o convite? De todo eu faço a questão, aliás, eu acho que é um sinal muito positivo neste momento de a Comissão Executiva não precisar de viver de deputados ou de pessoas associadas à Assembleia da República, ou seja, Prefere não os ter? Eu trabalho em conjunto com eles, nós estamos unidos hoje a trabalhar na Assembleia da República, tal como depois das eleições, independentemente do resultado, nós vamos estar a trabalhar em conjunto. Nós não estamos ali num ambiente de uns contra os outros. Simplesmente há 2 projetos de liderança da Comissão Executiva, um deles inclui nomeadamente deputados, o meu não inclui e não inclui objetivamente, não é uma questão de preferir ou não preferir, bem, também é certo e sabido que o Rui também avançou antes, mas não é uma questão só de ser antes ou de ser depois, é uma questão mesmo de lógica. Eu acho que há aqui vários passos e nós temos que enquadrar a Iniciativa Liberal e a fase em que Portanto, nós nunca estamos. quererá ter deputados em comissões executivas suas? Eu acho que nunca é sempre uma palavra bastante forte, mas eu acho positivo que não haja neste momento, por este motivo. Nós temos que enquadrar. Só a própria Carla Castro? Nós neste momento, é assim, estamos a falar do Presidente, efetivamente, que acumula e que é uma situação que é normal, nos partidos. Eu gostava de salientar o seguinte, porque eu acho que isto é mesmo muito importante. Nós temos de enquadrar a fase em que nós estamos a Iniciativa Liberal. Ou seja, a Iniciativa Liberal, obviamente, há 3 anos, com um deputado, com 8 deputados, ou a fase em que nos estamos a propor agora, são fases diferentes de crescimento. O que é que eu acho que é importante também nós consolidarmos? O partido é mais do que a Assembleia da República, tal como a equipa é mais do que a Comissão Executiva. Ou seja, esta fase em que nós estamos neste momento de
foram provocadas, digamos assim, eleições, não é? Portanto, há um momento de eleições, digo provocadas no sentido em que era não expectável, é uma surpresa, portanto, há este momento, e o que é que nós nos temos que projetar? Futuro. Nós temos que nos projetar crescimento, nós temos que projetar evolução. E o que é que nós estamos nesta iniciativa liberal? Isto significa que nós estamos neste momento num projeto obviamente muito mais maduro do que era há um ano atrás, do que era há 6 meses, do que era há um ano, do que era há 3 anos. Mas em relação ao futuro, e disse que no dia seguinte continuará a trabalhar com os deputados, mas já disse que quer eleições no grupo parlamentar. Não está a gostar do trabalho de Rodrigo Saraiva? De todo, e aqui nós estamos até num ambiente muitíssimo privilegiado do conhecimento que tem em relação à vida parlamentar, tal como nos nossos membros é natural que saibam que há uma tradição parlamentar em que, perante mudança de lideranças, que há ou colocar o lugar à disposição ou haver novas eleições, mesmo que seja para reconduções. Essa não é a questão de não é uma questão de confiança ou não confiança. E deixa-me só dizer o seguinte, portanto, não só não é uma questão de confiança ou não confiança, como teria sempre que haver eleições, até porque eu sou vice-presidente da bancada parlamentar. Portanto, isso é uma coisa, ou seja, é um não caso. Mas então vai haver eleições no grupo parlamentar. Vota em Rodrigo Saraiva enquanto deputada? Vai votar em Rodrigo Saraiva se ele se recandidatar? Eu não vou claramente neste momento dizer qual é que é o meu sentido de voto. Aquilo que eu acho que é muito importante, porque eu acho que nós não devemos cair nos erros daqueles que nós apontamos. E, portanto, aquilo que eu digo e que reafirmo é uma eleição dos deputados, não deve haver uma designação, na minha opinião, não deve haver uma designação ou uma indicação do presidente do partido. Mas nunca vai revelar o seu voto ou só agora? É uma boa questão, se quer que lhe diga, ainda não pensei sobre isso. Sei que dar uma indicação prévia eu não acho adequado. Portanto, nós não podemos criticar de manhã e fazer a mesma coisa à tarde, não é? Quer dizer, podemos fazer, mas não devemos. E, portanto, eu acho que deve haver um poder efetivo dos deputados escolherem. É uma tradição parlamentar, não tem rigorosamente nada a ver com confiança ou não confiança. Eu sou vice-presidente da bancada, portanto, teria sempre que haver, mas mesmo que não houvesse, volto a dizer, é natural e nem sequer é um caso. Ou seja, eu entendo que nós estamos num momento de, obviamente, eleições e há situações que se tentam até porventura ou impolar ou criar casos onde eventualmente exigem. Não existe, é uma tradição absolutamente normal. Portanto, não há questão nenhuma. Mas vamos pôr o seguinte cenário. Se, portanto, os restantes deputados, à exceção do próprio Rodrigo Saraiva, já manifestaram apoio a Rui Rocha, se ninguém aceitar candidatar-se à liderança da bancada parlamentar, considera candidatar-se a esse cargo? Para já não é correto, peço-lhe desculpa que não seja só o Rodrigo. O Carlos Guimarães Pinto manifestou claramente que a sua equidistância e, portanto, só para corrigir. Portanto, Carlos Guimarães Pinto daria um bom líder parlamentar até por ter mantido esta equidistância? Ou não nós temos um benefício no grupo parlamentar. Aliás, temos várias coisas boas no grupo parlamentar. Uma delas é, a partir do momento em que há vários nomes, ou que qualquer nome seria um bom nome, significa que nós estamos com um grupo parlamentar com qualidade. Isso é algo que é positivo. E em relação a não apresentar nomes, isso não são cenários em cima da mesa, também por outras questões, que é assim, os 8 deputados da Iniciativa Liberal terão certamente muitas diferenças e muitas coisas em comum também. Algo que nós temos em comum é o profundo respeito pelos votos que nós temos. Se alimenta essa ambição ou não de acumular os dois cargos? Isso todo. Não, isso não. Se a pergunta é essa, isso é claramente não. Agora, não há uma questão em relação a quem é que avança, quem é que não avança. É uma questão, e volto a dizer, aos mandatos, os deputados liberais são deputados responsáveis e nós temos missões, tal como estamos a trabalhar hoje em conjunto, no dia seguinte vamos todos trabalhar em conjunto, e volto a dizer, é um tema para ver com muita tranquilidade, dentro do normal funcionamento democrático, e assim. E só para sistematizar, antes de avançarmos, não exclui a hipótese de Rodrigo Saraiva ser reconduzido no cargo? Não, claro que não. Muito bem. Defende que o partido deve voltar a tentar eleger um vice-presidente da Assembleia da República. Na altura em que o partido decidiu não voltar a concorrer ao cargo, enquanto deputada, disse no grupo parlamentar que discordava dessa opção? Nós concordamos, e eu também já reafirmei, portanto, toda a decisão tomada foi unânime, a apresentação, a não reapresentação, foi tudo uma decisão bastante... Foi debatida, foi discutida e foi absolutamente tranquilo. Tal como foi absolutamente claro que deixaríamos em aberto a possibilidade de reapresentar mais tarde. Isso também foi algo, portanto, não é surpresa nenhuma, não é nenhum elemento tirado, nenhum coelho da cartola, não é nada de estranho.
Inclusivamente, aliás, eu creio que já foi aqui numa entrevista prévia referenciado isso, que o próprio João, agora neste momento, relembrou o facto e nem se excluiu, inclusivamente, de fazer dele próprio se Mas acredita que as candidatar. circunstâncias mudaram, que agora faz Claramente. sentido. Eu acho que as circunstâncias claramente mudaram. Nós estamos a falar de uma nova presidência, seja ela qual for. O próprio enquadramento partidário também, nomeadamente o PC, também é diferente, mas sobretudo pela nossa parte, portanto estamos noutra fase. E eu acho E, portanto, sim agora que é relevante. importante ter um cargo de vice-presidente da Assembleia da República. É que um dos seus adversários Sim. discorda disso, no caso Rui Rocha. Pois, mas é assim, nós sempre concordámos que iríamos reequacionar a apresentação, e volto a dizer, e as declarações do João também são claras em relação a isso, portanto não é uma surpresa. Eu vejo com naturalidade, eu acho que nós temos que enquadrar isto dentro do normal funcionamento e desassociar um bocadinho, porque eu entendo que às vezes nas alturas de eleições, possa tentar haver algumas tentativas de esquiúnculas ou qualquer Foi Rui coisa. Rocha, mais uma vez, que disse não perceber a sua preocupação em fazer a expressão Pois. é minha, fazer um favor a Augusto Santos Silva. Então é assim, surpresa não há nenhuma em relação à decisão de estar em aberto reapresentarmos. Não é surpresa rigorosamente nenhuma. Eu acho que é importante neste sentido. E temos no programa, portanto, na moção estratégica, temos propor a apresentação, não é? Portanto, ao grupo parlamentar, isto na altura da moção do programa, entre a relação da Comissão Executiva com o grupo parlamentar, porque obviamente é uma decisão do grupo parlamentar. Eu acho que é importante porque como é que nos estamos a apresentar, como é que é o projeto que nós vemos da Iniciativa Liberal? Um projeto de um partido responsável de ideias, primeiro os princípios, primeiro os valores e depois os cargos de poder, portanto, primeiro os princípios e primeiro a nossa agenda liberal, isto é muito importante, mas nós temos que decidir em todos os momentos qual é que é a postura que nós queremos ter. Se nós queremos ser um partido de governo, se nós queremos ser um partido de protesto. Nós temos a representação parlamentar, a propósito do vice-presidente, é algo que está regulamentado, volto a dizer, já estava em cima da mesa para podermos reapresentar e não é a favor rigorosamente nenhum. Aquilo que foi comentado em relação ao Presidente da Assembleia, que é sabido, Deixa-me interrompê-lo. Então, inclusivamente em plenário. qual é que é a sua interpretação da forma como o Rui Rocha sugere que está a tentar fazer um favor a Augusto Santos Silva? Eu até sinceramente acho desajustado, mas as expressões são dele, não me revejo, obviamente não é. A vontade que haja, a vontade institucional que haja, já foi manifestada, nomeadamente em plenário. Portanto, não é surpresa, não há caso nenhum. Portanto, eu acho que os termos não são adequados, não me revejo, mas nada a dizer. Volto a dizer, eu acho que nós devemos ver isto como não só salutar cumprimento da democracia, das eleições parlamentares, e que no caso é uma coisa positiva. E que para a Iniciativa Liberal vejo como uma coisa positiva. Agora, isto não é nenhuma guerra, nenhuma questão de outro de especial. Na sua É uma moção não questão para mim. estratégica diz querer, e vou citar, criar mecanismos mais transparentes e participativos de seleção dos candidatos a deputados. A Carla Castro era assessora de João Coutinho Figueiredo no gabinete parlamentar quando foi escolhida para número 2 a Lisboa. A sua escolha como deputada foi pouco transparente ou pouco participativa? Eu não participei no processo de escolha de deputados, portanto não lhe posso. E em relação a mim própria, também se. Não lhe apontaram mas uma arma para ser deputada, certamente. Não percebi, peço Não lhe desculpa. apontaram uma arma para ser deputada. Não, eu tenho muitíssimo gosto, aliás, o trabalho que fiz na Mas como diz Assembleia. que a escolha, como quer criar mecanismos mais transparentes e participativos na seleção de candidatos a deputados, não faz uma autocrítica em relação à forma como foi escolhida para deputada? Não faço não uma autocrítica no sentido, se eu não faço o processo de escolha, o critério do processo de escolha anterior não me é oponível, não é? Mas Portanto, supomos agora, que o não, que se eu tenha, acho- não tenha havido uma Sim. contrariedade da sua parte, senão não era deputada. Questionou a forma como os outros deputados foram escolhidos? Não, isto é assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? Em relação a eu própria ser deputada. Sou isso como tu gosto. Pronto, eu já tinha sido o número 2 por Lisboa quando o João foi eleito como deputado único. Eu tinha sido número 2 por Lisboa. Fui durante 2 anos, portanto, assessora parlamentar, coordenava as áreas setoriais e na Comissão Executiva criei o Gabinete de Estudos que já comentámos aqui, e
fiz o meu trabalho. Achou natural a escolha, considerado. portanto. Achei natural, aceitei com muita honra, é muito prestigiante. Mas achou transparente e participativo? Eu acho que o processo não foi participativo no sentido em que é conhecido, e aliás, quer na minha moção, quer na própria moção do Rui, portanto eu acho que é algo que é bastante transversal, que é solicitado um maior envolvimento, nomeadamente do Conselho Nacional, em relação aos critérios e ao processo de deputados. De escolha de deputados. Eu acho que isso é algo, volto a dizer, que deve ser visto como uma evolução, como um amadurecimento do próprio partido e que é uma vontade absolutamente transversal. Então não coloca em causa as decisões que foram tomadas, querem mudar para o futuro. Claro, exatamente. Portanto, eu acho que é importante, nós somos um grupo solidário, temos muito orgulho no nosso mandato. O grupo parlamentar é um grupo parlamentar que está unido na missão de um Portugal mais liberal, que fomos eleitos por uma mesma moção, por um mesmo programa e que estamos a cumpri-lo. Deixe-me avançar aqui para outra coisa então. No dia 4 de outubro de 2022, disse numa entrevista ao Observador, à pergunta sobre se tinha ambição de ser líder da Iniciativa Liberal, o seguinte: de todo, nem sequer é uma questão que se coloca. Anunciou a candidatura a 25 de outubro, mudou de ideias em 21 dias. Claro, nem sequer se perspectivavam nem eleições, não tinha Mas disse de equacionado o todo, tema. não disse Era um um cenário- dia, um cenário no outro Não, dia. porque era um cenário que não estava na minha cabeça. Mas já tinha uma candidatura pensada? Já tinha Claro que contactado não. pessoas? Não, claro que não. Eu sei que já essa pergunta já veio, já tinha sido aqui abordada. Não, claro que não. Mas se calhar essa hipótese de ter feito contactos com uma candidatura surge porque Carla Castro já admitiu que fez contactos sobre listas para o Conselho Nacional alternativas à apoiada por João Coutinho de Figueiredo, isso antes dele ter anunciado que ia deixar a liderança. Qual é que era o seu objetivo com isso? Muito simples. E explicando para quem nos ouve, eventualmente, que não possa ter o conhecimento, a consciência do que nós estamos aqui a dizer. Entre outros órgãos, porque nós também nos esquecemos muitas vezes que há o Conselho de Fiscalização e o Conselho de Jurisdição, que são dois órgãos importantes e que também vão a eleições, nós temos a Iniciativa Liberal, o Conselho Nacional e a Comissão Executiva. Uma coisa é o Conselho Nacional, nos quais, nomeadamente para estas eleições, vão haver 5 listas. Outra coisa é a Comissão Executiva, na qual eu estava, portanto estamos na Comissão Executiva de Missionário e na qual eu estou a concorrer, nomeadamente com o Rui e com o José Cardoso. Mas, por exemplo, 2 dessas Sim. listas ao Conselho Nacional têm pessoas que a apoiam na sua candidatura pois. à Comissão Executiva, pelo menos em 2 dessas listas. Pronto, essa é uma parte interessante do facto e com o qual tenho muito orgulho. Portanto, nessas 5 listas eu tenho apoiantes declarados, tenho nas 3 listas declarados. E que há pessoas de todas as listas que vão votar na nossa moção. Uma coisa é o órgão consultivo do Conselho Nacional, outra coisa é a Comissão Executiva. São órgãos em que nós devemos, e na minha opinião isso é um tema muito importante, haver a devida separação de poderes. Portanto, uma coisa é o Conselho Nacional, outra coisa é a Comissão Executiva. Os contactos que fiz e que eram de conhecimento, quer do vice-presidente, foi algo que vejo com muita tranquilidade. Sim, perguntaram por nomes, sim, eu dei opiniões, sim, falei, sim, há contactos, mas eu quero institucionalizar, está na posição estratégica, a institucionalização das relações entre a Comissão Executiva e entre o Conselho Nacional, logo por todas as diversas listas, tal como com o Conselho de Jurisdição e de Fiscalização. Esse relacionamento entre órgãos é importante, mas uns não são oposição a outros, uns não são alternativos a outros, são coisas diferentes. E eu defendo a devida separação de poderes. Inclusivamente, faz parte da moção, e eu já fui muito clara em relação a isso, em defender o fim das inerências da Comissão Executiva. Certo, mas isso é um outro Nacional. ponto. Mas Não, esse ponto é extremamente importante. Mas achará normal que alguém da sua Comissão Executiva patrocine listas críticas à sua direção? Não são. É a questão dos termos outra vez. Não é patrocínio e não é críticas. Portanto, nós não podemos ver, repare, ainda para mais num partido liberal. Participa, aconselha, Sim. então em vez de patrocínio, achará normal que Não, alguém da mas sua Comissão mas aqui é Executiva importante. aconselhe, dê nomes e não de sei. alguma forma Acho que esteja sim. envolvido Sim, em sim. listas que depois Sim. sejam críticas da sua direção? Não é questão de ser críticas. Vamos voltar um ponto atrás. Primeiro, concorrência e diversidade. Sim, é importante haver. Eu não defendo uma lista única. E não defendo que haja uma lista relacionada com a Comissão Executiva. Outras pessoas defendem que haja uma lista
próxima, ou aliás, uma lista da Comissão Executiva e as outras oposição à Comissão Executiva. Eu não vejo o órgão assim. O que Mas eu a vejo... verdade é que acabou de dizer que tem muito orgulho em haver duas listas que a apoiam. Não, eu tenho orgulho que haja pessoas que apoiam. Certo. Que haja pessoas, não são, é muito diferente. De facto, há listas que apoiam e há outras que não apoiam. A há realidade é não, assim. Não, há pessoas que apoiam dentro da lista. Vou voltar a dizer que eu acho que isto é mesmo muito importante. As listas ao Conselho Nacional é bom que haja diversidade. Por um lado, que haja diversidade, que haja pluralidade nas opiniões, por um lado. Por outro lado, é bom que haja separação de poderes. Eu volto a dizer em relação às inerências, porque este é um ponto importante. A Iniciativa Liberal tem uma especificidade na qual eu sou das que acho que deve ser alterado, chamada as inerências da Comissão Executiva no Conselho Nacional. Isto significa o quê? Para que todos estejamos a perceber o que é que está em causa. É dentro do Conselho Nacional, que é um órgão consultivo, aprova listas, orçamento, tem diversas funções além de aconselhamento político. A Comissão Executiva tem um direito de voto neste Conselho Nacional. Significa, na prática, que estamos a falar de 1/3 dos votos que, por inerência, pertencem, digamos assim, à Comissão Executiva. Certo. Eu, por exemplo, eu acho que não é correto. Eu defendo, já disse claramente, e está na moção estratégica, não é uma revisão das inerências, é que a Comissão Executiva não tenha direito de voto no Conselho Nacional. Ou seja, e tal como acontece com o Governo e com a Assembleia da República, deve haver essa separação de poderes, um escrutínio e, se houver, é normal haver, obviamente, contactos e relações com as diversas listas. As listas devem ter um serviço de aconselhamento e de escrutínio Então, à Comissão indo Executiva. direto ao ponto, não sente ou acha injustas ou impróprias as pessoas que lhe apontam o facto de ter estado na direção de João Coutinho de Figueiredo já a trabalhar com um certo tipo de oposição através de listas ao Conselho Acho Nacional? absolutamente desadequado, acho injusto, acho incorreto. Eu defendi na Comissão Executiva, dentro da Comissão Executiva, em local próprio, que as listas, que a Comissão Executiva não devia apoiar uma lista e que os membros da Comissão Executiva, isto foi o que eu defendi, e que continuo a defender, portanto eu sou coerente, não é? E que os membros da Comissão Executiva pudessem livremente apoiar a lista que quisessem, os membros, e aconselhei também a que o Presidente não apoiasse nenhuma lista. Isto foi a minha indicação expressa em reunião de Comissão Executiva, é a minha opinião convicta e a minha prática é condizente com isto. Portanto, se me diz de hoje para amanhã, defende a elaboração de uma lista, imagino, ganha amanhã, no dia seguinte, por um outro qualquer motivo, haveria eleições do Conselho Nacional, defenderia que eu fizesse, promovesse. Não, eu acho que a Comissão Executiva não deve promover. Os membros da Comissão Executiva são livres de apoiar qualquer lista. Não. Para mim isto é claríssimo. E mais, num partido liberal, ainda para mais, eu acho muito estranho ter de explicar quer os méritos desta concorrência e desta diversidade. Acho isto natural e volto a dizer, sempre foi esta a minha posição. Outra coisa, ter opiniões diferentes não deve ser considerada oposição. Eu sempre fiz parte das soluções, eu sou conhecida, não sou uma yes girl no sentido de dizer sempre que sim ou que não, eu tenho a minha liberdade de dizer as minhas opiniões e de aconselhar no melhor sentido de voto. E depois ter uma coisa que para mim também é importante, ter lealdade institucional. Precisamente é esse o ponto. Os seus criticados, os seus adversários, aliás, nomeadamente Rui Rocha, dizem que nunca lhe ouviram uma crítica. Os seus adversários estão a mentir? É assim, se for crítica no sentido de crítica destrutiva, tem toda a razão, porque eu sempre faço as minhas discordâncias com um sentido construtivo. Se estivermos a falar de discordâncias... E manifestou essas discordâncias em que Claro, aspecto sim, e em que momento? Sim, ou em vários momentos, por exemplo, na Comissão Executiva, acabei de dar um bastante claro, que foi eu manifestei expressamente qual é que era a minha opinião sobre não apoiar a Comissão Executiva como um todo, apoiar uma lista. Então Isto Rui é um exemplo. Rocha, quando diz que não lhe reconhece críticas à condução do partido, está a mentir. É assim, pois, se tivemos as mesmas reuniões, eu manifestei as discordâncias. Agora volto a dizer, eu fico feliz se isso for o reconhecimento, que sempre com um intuito construtivo, ou seja, as críticas que eu faço e que fiz, e que é isso que eu espero também da minha equipa, é que nos locais próprios as façamos. Por exemplo, quando um José Cardoso que eu vi que disse aqui que não conheço a Carla Castro discordâncias, muito bem, ele não está na Comissão Executiva, não tem que ouvir no sítio correto
É natural que não tenha de E no conhecer. Conselho Nacional não poderia ter manifestado essas reservas em relação a algumas formas, alguns aspectos da gestão do partido? Eu fui solidária sempre com as decisões que eu tomei em comissão Mas executiva. num partido que se Sim. diz tão transparente e pelas ideias, não era de esperar que dissesse também no Conselho Nacional, que é no fundo o Eu órgão? acho que são patamares diferentes. Acho que nós devemos lutar e pugnar, e por isso apresento também uma lista, uma alternativa e uma forma de gerir o partido mais colaborativo, sim, com mais informação a todo o nível, com estruturas interligadas, com dever de prestação de informação a outro nível. Outra coisa é, eu, com orgulho, estou no gabinete parlamentar e com orgulho estou na comissão executiva de missionária, à qual sempre dei as minhas opiniões que achei que eram adequadas. Então votou contra aquilo em que acreditava no Conselho Nacional. Fui solidária com a comissão executiva, sim, fui solidária, e acho que a lealdade institucional também tem um valor. Chegando a uma altura de haver uma demissão, havendo a situação de missionária da comissão executiva, nós tomamos uma consideração, que é, se temos um valor acrescentado para concorrer, sim. Sabemos robustecer e ter uma visão de gestão diferente para o partido, sim. Algo que é muito importante, porque nós estamos aqui a falar muito de processo, não é? Eu acho que é importante pensar como é que eu projeto o partido internamente. Eu projeto o partido internamente de uma forma colaborativa, integrada, em rede, com os núcleos, com os autarcas, com os membros. E esta visão colaborativa e em rede é muito importante. Precisamente, e vamos à marca sua muito, moção, porque marca muito. é um ponto importante do seu documento estratégico, propõe mudanças no partido e defende, cito, o que pode ser decidido e efetuado em proximidade não o será feito de forma autocrática e centralizada. A direção de Coutinho de Figueiredo agiu de forma autocrática? É possível fazer as coisas de forma mais descentralizada, obviamente, é isso que eu proponho. E alguma vez disse a João Coutinho de Figueiredo que estava a gerir o partido de forma autocrática? Eu nunca utilizei esse termo, mas defendi Utiliza na várias sua vezes moção, daí a descentralização. nossa Sim. pergunta. Eu acho que é possível, volto a dizer, quantas vezes for, e aliás é bastante claro, sim, devemos ter o partido mais descentralizado, sim, devemos trabalhar mais em rede, sim, devemos... E menos não devemos ter- autocrático. Está a fugir de Menos uma palavra que é autocrático, sim, pode sua, ser não menos- fomos sim, nós que sim, inventamos. Sim, menos autocrático, sim. Certo. Nos últimos dias, viu-se obrigado a alterar a lista à Comissão Executiva porque não cumpria o regimento que foi aprovado para a Convenção, numa reunião em que esteve presente. Em vez dos 15 membros, passou a ter 17 efetivos e os outros 3 suplentes. Já está a falhar uma das promessas com que foi a votos? Não, Com isso que vai a votos, na verdade. Sim, não isso foi... É um episódio, para explicar para quem não está por dentro do tema, nós arredondámos 4,5 para 5 e não para 4, efetivamente. Mas estava no Portanto, regulamento que era para uma unidade Pronto, inferior. sim, mas foi a situação. Portanto, arredondámos 4,5 pessoas para 5 pessoas e não para Enganaram-se 4. nas contas. Pronto. E o que é que nós fizemos? Nós não alterámos nem os pelouros nem as bandeiras. Nós temos uma organização diferente, e se quiserem ir, eu acho que é muito interessante como é que nós nos estamos a perspectivar a organizar a Comissão Executiva, que é inovadora, e acho que vai ser um salto qualitativo muito grande, porque vai permitir o cumprimento não só da moção estratégica, mas do programa político também, portanto, associando também bandeiras. Isto é bastante interessante. E, portanto, nós não fizemos aqui uma recomposição, não pusemos entre os efetivos e suplentes, mantivemos as mesmas pessoas, as mesmas bandeiras, e não acrescentámos áreas executivas. Olhando Portanto, aqui para a sua em comissão, substância está igual. Olhando para a sua Comissão Executiva, a sua Vice-Presidente, Filomena Francisco, filiou-se no Chega para, segundo disse, procurar informações, ver como funcionava. Acredita mesmo nisto, nesta justificação de Filomena Francisco? Sim, claro que sim. Acha que mas acha que é uma boa forma de atuar em partidos políticos para entrar, filiar-se, para espiar o funcionamento, se é bom ou não é bom? Acho que pode perfeitamente acontecer. Aquilo que eu não me revejo é em termos do tipo, perante uma situação destas, ou que se fica perturbado, ou que é um termo atabalhoado. Assim, mais uma vez, é uma não questão. Aconteceu na altura das legislativas, já seria... Ter uma o tema já foi vice-presidente que conhecido. esteve filiada noutro partido não é exatamente uma não questão. Ela não exerceu militância ativa, isso já foi esclarecido pela própria. A documentação já foi disponibilizada, posso enviar para aqui também. Esteve a espiar. Foi consultar o processo, sim. Foi. Mas fez-lhe perguntas, sabe quando é que entrou, quando é que saiu, se esteve filiada ao mesmo tempo no Chega e na Iniciativa Liberal, sabe exatamente o que é que Filomena Francisco fez dentro do Chega?
foi consultar o processo de escrutínio, desfiliou-se 3 dias depois, tem a documentação, é uma questão, e volto a dizer, isto é muito interessante porque é assim, a Filomena Francisco foi uma brilhante cabeça de lista em Loures, andou ao lado do João, toda a equipa que escrutinou e que sabia do facto, e não foi o elemento sequer considerado importante na altura para ir sequer a Conselho Nacional, ou seja, elemento, seja do que for, e é uma questão que surge agora, obviamente, por uma questão de campanha eleitoral, portanto é uma não questão. Portanto, Nem sabia vejo- do facto e considerou que Sim. não era importante. Sim. Tal como nunca foi, tal como volto a dizer, fez campanha ao lado do João, era conhecido da equipa do atual de elementos do Rui, é uma não questão. Pronto. O tesoureiro da sua lista, João Martins de Leitão, escreveu no Twitter que o Bloco e o PCP são mais extremistas do que o Chega. Concorda com esta avaliação? É assim, eu no conhecimento tenho das expressões do João, aquilo que ele desprezou e aquilo que ele despreza são extremismos, e aquilo pelo qual ele luta é pelo liberalismo. E estamos aqui a discutir sobre o que é que se despreza mais ou menos, que é uma coisa que eu acho que é bastante, que não é bastante. Nós não, é o seu tesoureiro. Sim. Ele é que decidiu escrever no Twitter Sim. que o Bloco e o PCP são mais extremistas do que o Chega. Sim, Não fomos sendo nós. que- Só sendo estamos a que- tentar perceber se sim. concorda. Sim, sendo que a preocupação que expressou, porque isso é importante, é que a polarização deteriore o centro. E isso deve ser uma preocupação, isto deve ser uma reflexão democrática em relação à relação dos extremos com a deterioração ou não de alguma moderação. E isso é importante. Agora, eu quero, em relação a estes casos, há um tema que é bastante claro, que é as políticas de cancelamento são para as esquerdas identitárias, não são para nós. Portanto, eu gostava, e não vou fazer uma política de casos e casinhos, e não vou andar com... Já com- parece o Primeiro-Ministro. Tudo o Ora. que é incómodo é um caso ou um casinho. Só estamos a perguntar se acha que o Bloco e o Sim. PCP são mais extremistas do que o Chega ou não, ou são igualmente Por um extremistas. lado, vou considerar um elogio dizer que parece o Primeiro-Ministro do ponto de vista de ponto de partido, mas não em relação à atitude Mas já viu, de o transparência. caso da sua vice-presidente é uma não questão. E isto é um Porque caso ou não é? um casinho. Pois, porque assim, porque nós sabemos todos o que é que são eleições num partido. E é assim, se há uma coisa que eu também me quero afastar, é de práticas de outros partidos. Portanto, nós não somos um PSD2, nós não estamos aqui com outras práticas partidárias. Nós Está a sugerir que os seus adversários estão a jogar baixo ou sujo, é isso? Com todas as letras, é isso? Não é a primeira vez que deixa essa sugestão, portanto... Eu digo claramente que eu não faço, eu já disse claramente que eu não ando com liberalómetros, eu não ando a ficar perturbado ou com problemas em relação não ando a escrutinar o que é que outros dizem ou não disseram há não sei quantos anos atrás. Eu estou interessada numa coisa, eu estou interessada em qual é o projeto para a Iniciativa Liberal, qual é a equipa. Eu tenho uma equipa dotada, capacitada, eu tenho uma equipa fantástica. Temos ideias, temos um programa a cumprir extraordinário. Mais. Temos uma missão estratégica com ideias para robustecer o partido, para envolver os membros, para que os núcleos tenham mais capacidade para trabalhar nas ideias políticas no dia-a-dia. Eu quero saber como é que nós vamos deixar de ser o partido das redes sociais ou do Twitter e vamos ser o partido que anda na rua, que está no terreno. Certo. Eu quero ser reconhecida não é pelo IRS e pela TAP, é por uma política governativa transversal. Mas em Portanto, sua opinião, sim, o eu Bloco e o quero ser PCP isso, são sim. mais extremistas do que o Chega ou não? Eu não vou andar a discutir extremismos, sinceramente. Não vou. Certo. O que eu quero é dizer o seguinte: eu quero discutir o liberalismo. Nós andamos a falar pouco de liberal, nós andamos a falar pouco de política liberal. E Portugal é pouco liberal. Portugal precisa de ser mais liberal. E eu quero falar no seguinte: nós, a Iniciativa Liberal, deve-se afirmar. Ainda mais do que andarmos com discussão de qual é que é o grau ou de pureza ou não pureza ou de mais extremismo, é rejeitar claramente extremismos. Ponto. Segundo, nós somos uma alternativa. Mas o que é que significa sermos uma alternativa? Somos uma alternativa não é porque, vou pedir desculpa pela expressão, não é porque os outros caem de podre. Se bem que o governo já está em decomposição, é um facto. Mas nós queremos, pela afirmação das ideias liberais. Mas em relação a esse seu primeiro ponto de rejeitar os extremismos, diz que os acordos com o Chega são uma linha vermelha, foi muito claro em relação a isso. Sim. Ontem aqui na Rádio Observador, Rui Rocha disse que se fosse ele não teria feito o acordo dos Açores e que não o fará no futuro. Qual é a sua posição em relação ao acordo nos Açores? Eu acho que o acordo nos Açores foi um bom acordo, acho que foi um bom momento em que nós contribuímos e contribuímos naquilo que eu hoje chamo as linhas azuis,
não é fazer um acordo para estar no poder porque sim, é com um mandato claro de conquistas liberais. O deputado Nuno Barata e a sua equipa estão a fazer um trabalho muitíssimo importante. Os Açores precisam de um mandato liberal e precisamos de crescer nos Açores, nomeadamente, esse é um dos objetivos eleitorais que temos. Então, admite repetir uma fórmula semelhante, uma espécie de geringonça à direita a nível nacional? Estamos a falar de coisas diferentes. Vamos falar em relação aos Açores. Sim, em relação ao que foi feito, é uma decisão que, a replicar no futuro, exatamente nos mesmos moldes, sinceramente não vejo por que não. Acho que há uma situação que é importante. Eu acho que é importante envolver nessa decisão o próprio deputado regional, Certo, mas, os portanto, Açores nos e Açores, o Conselho Nacional. Nos Açores, Sim. acha que correu bem uma solução do governo que Sim. inclui a Iniciativa Liberal, o PSD, o CDS e o Chega. Admite replicar isso a nível nacional? Deixe-me voltar um ponto atrás, que é aquilo que nós fizemos foi um acordo com o PSD. Portanto, sim, mas é só para fazer porque Mas a acordos com solução o do Chega- governo, Pronto. inclui estes partidos todos. Certo, o que eu estou a dizer é só para ficar claro, porque porventura, como diria não foi primeiro-ministro que disse as minudências, não é? Pode haver quem nos esteja a ouvir que não esteja por dentro dos detalhes e para ficar claro que o acordo foi feito com o PSD. Vamos ver, há um acordo do PSD e do CDS, Sim. ou só do PSD com a Iniciativa Com a Iniciativa Liberal, Liberal, e sim. depois um acordo do PSD com o Chega. Muito bem. Tal Agora- como a seguir a 2015, houve um acordo do PS com o PCP e à parte um acordo do PS com o Bloco. Portanto, a geringonça assentou numa solução igual a esta. Aqui o ponto é se admite uma solução igual a nível nacional depois de umas futuras legislativas, em que o PSD eventualmente tenha um acordo com a Iniciativa Liberal e depois um acordo com o Chega ao mesmo tempo. Aquilo que nós vamos lutar primeiro é por ganhar votos e ganhar espaço negocial. Certo? Esse é o primeiro ponto, porque nós muitas vezes estamos a discutir, na minha opinião, a luta pela coligação ou a luta esquecendo de um pequeno grande Ninguém se pormenor. esquece isso, claro. Pronto, Primeiro é que é- preciso que ter é- votos primeiro é preciso ter e o votos e máximo primeiro é de preciso cada partido crescer. quererá ter o Pronto, máximo primeiro, possível. esse é o ponto. Chegando- Segundo, acordo com o PSD é possível, sim, sendo que não deve estar nenhuma solução com o Chega nos acordos governamentais, parlamentares, o que for, chame-lhe os nomes que quiseres, que se quiser, com o Chega, não devem ser... Estou baralhado. não sei. Uma solução igual aos Açores, na República, sim ou não? Na República, eu acho que não devemos ficar claro que o Chega não integra uma posição governamental. Portanto, uma solução em que o PSD, está a ser difícil, uma solução em que o PSD tem um acordo com a Iniciativa Liberal e um outro acordo ao mesmo tempo com o Chega, acha que não, a nível nacional. Eu acho que não. Eu acho que o Chega não deve estar num Ok. acordo governamental onde estejamos. Portanto, Acho que para os nós- açorianos é bom, para o resto do país não. É isso? Não é isso. O que nós estamos a falar é nós num determinado Porquê é que momento. aceita nos Açores e não Não, aceita? porque nós num determinado momento, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um acordo com o PSD. Pronto. Posteriormente, o PSD fez um acordo com o Chega. Foram enganados. Não quero pôr as coisas nesses termos. Acho que Mas depois até vão admite evoluindo. repetir, é Sim. porque não acha mal, não é? Sim, e acho que devemos repetir e acho que devemos chamar o Nuno Barata, portanto, devemos envolver os Açores e devemos envolver o Conselho Nacional nessa negociação. Mas porque porquê é que volto a admite dizer- nos Açores e não a nível nacional? Porque eu vou voltar a dizer, porque admite a negociação com o PSD, não renego aquilo que se fez nos Açores, que é uma coisa diferente. Ou seja, nós não devemos renegar aquilo que foi feito. Não só não renega, como repete. Acho que se pode falar sobre o assunto nos Açores. Eu acho que é importante. Eu acho que nós nos estamos sinceramente sempre a repetir. Não é isso, é que admite que é estranho. Não é? Admite uma solução vejo para um nenhuma sítio e não coerência. admite para outro. Não é estranho isto? Não. Qual é a coerência? A coerência é, nós fizemos um acordo com o PSD e esse acordo foi baseado em aquilo que eu hoje chamo as linhas azuis, e as linhas azuis são o quê? São as condições com as quais nós achamos importantes estabelecermos um acordo. É dívida, são privatizações, é fiscalidade, é Então necessidade. deixe-me ver. E na Madeira? Vamos ter eleições agora na Madeira. Se houver uma solução semelhante na Madeira, admite? Um acordo em que o PSD tem um acordo de governo, que inclui um acordo com a Iniciativa Liberal e ao mesmo tempo em paralelo com o Chega. Aí pode ser? Não, nós devemos evitar. Aí vou também não voltar- pode ser. Eu vou voltar a dizer outra vez. Nós
acordos que incluam e que nós saibamos que esteja, obviamente, com o Chega, não devem ser promovidos. Exceto nos Açores. Não é exceto nos Açores. Não, mas disse que voltava a repetir. Se disse que voltava a repetir, O é acordo exceto com o nos Açores. PSD. O acordo com o PSD. E que inclua o Chega. O acordo que nós fizemos não inclui o Chega. Se noutra sala o PSD assinar um acordo com o Chega, já não há mal para a Iniciativa Liberal. Nós estamos a falar, obviamente os processos negociais estão É só estão em cima da para mesa, esclarecer e não é? para avançarmos, porque Sim, ainda pois, não foi que clara a sua resposta. não Ou foi seja, nada claro. depois das legislativas, o PSD diz: eu aceito fazer um acordo com a Iniciativa Liberal, Eu não mas sei- tenho de negociar um acordo ao lado com o Chega. Não é aceitável. Não é aceitável para si. Muito bem. Pronto. Avançando para os Acho que objetivos foi- eleitorais, Foi claro. assumiu que quer eleger um eurodeputado em 2024. Se falhar esse objetivo, mantém-se na liderança do partido? Eu acho que nós devemos sempre ter o nosso lugar à disposição. Rui Rocha disse que Sim. tirava consequências e Exato, acho que devemos sempre ter o nosso lugar à disposição, em primeiro lugar, e acho que quando não cumprimos os objetivos, que devemos pôr o lugar à disposição, assim de uma forma clara. Ricardo Roja é seu apoiante. Vai voltar a apostar nele nas próximas europeias? Eu não quero falar de nomes, é muito cedo e nem sequer é um processo adequado, sendo que muito me orgulho o apoio do Ricardo Roja e, tal como o Ricardo, tal como outras pessoas que já colaboraram, o Tiago Maia já me perguntaram também em relação ao João Coutinho de Figueiredo. Eu espero poder contar com todos os liberais que construíram o sucesso da Iniciativa Liberal e que têm um lugar no futuro. Muito bem, e voltando muito rapidamente, já estamos a ficar sem tempo, ao plano pós-legislativas, imaginando cenários. Para si é condição a Iniciativa Liberal ter, mediante a percentagem que tiver nas urnas, naturalmente, ter lugar no Conselho de Ministros, ter um ministério? Carla Castro tem alguma ambição nesse sentido? Não temos um plano concreto para nem de ministérios ou de lugares. O que é muito importante é nós garantirmos o avanço das ideias liberais. Portugal é pouco liberal e Portugal precisa das políticas liberais para a prosperidade. Este é aquilo que nós temos que fazer chegar às pessoas. Nós temos que crescer, e não falámos disso, é muito importante. Crescer em eleitorado, crescer em segmentos, perceber como é que nós saímos mais para novos eleitores, cidades de média dimensão, interior. O liberalismo faz falta a Portugal inteiro e é importante nós crescermos nas nossas... Mas é importante estar num ministério, por exemplo, para fazê-lo? É importante influenciar a política, não é? Obviamente. Deixe-me perguntar-lhe aqui, olhando para a sua moção, já foi confrontada várias vezes com o facto de não ter propostas para o país. A esse propósito chegou a dizer: estamos a falar de uma candidatura interna à presidência da Iniciativa Liberal, pelo que as propostas devem ser sobretudo para fazer crescer a Iniciativa Liberal, como estava a dizer agora. Acha que os militantes compreendem que não se discuta ideias para o país e que se limita a discutir reformas para o partido? Eu faço mais do que pôr uma ou duas medidas, uma ou duas bandeiras. Essa é a questão. Bem, para já, é do mais crescimento e mais mobilidade social, dá logo uma indicação bastante grande sobre prioridades em termos de políticas e de bandeiras. Depois nós somos muito claros e eu convido a consultar a área de conhecimento, onde nós ambicionamos um gabinete de estudos, a Academia Liberal, que é para a formação interna, mas também presença em conferências, debates, seminários, vários formatos, e a constituição de políticas públicas para nos robustecermos internamente na forma de fazer política. Mas nós temos uma secção bastante grande e dedicada a... Nós não só devemos robustecer sistematicamente os programas, e porque nós na semana seguinte a sermos eleitos queremos ir para a Madeira, queremos começar a trabalhar logo no programa, temos que fazer uma construção em relação ao programa europeu, mas nós também temos de fazer outra, na minha opinião, muito claramente. Nós devemos estar sistematicamente a produzir conhecimento e a fazer, por exemplo, programas setoriais. Nós, na altura do Covid, fizemos o chamado pré-equilibral. Por exemplo, nós, hoje em dia, ou nos últimos meses, nós poderíamos ter feito, isto é um exemplo claro, que já o tinha abordado, fazer programa para combate à inflação e combate às medidas dos efeitos da inflação. Então, Ou seja, mas para sermos... isto para dizer que na moção estratégica está claramente estabelecido o objetivo de estarmos a produzir programas, reformas, propostas para estarmos na rua. Agora, nós fomos eleitos sobre um programa eleitoral e que esse nós estamos a cumprir na Assembleia. Mas o mandato é claro de robustecimento de propostas, mas repare-se nisto. O principal desafio, e portanto é um programa virado para fora, e é um programa que tem uma coisa ainda mais importante, para além disso, que é a própria equipa e a própria forma como nós estamos a projetar a Iniciativa Liberal é ligada à sociedade civil, é ligada para fora, não é um partido virado para dentro, é um partido virado para fora. E isto é muitíssimo importante, que é uma nova forma, claramente, de fazer crescer a Iniciativa Liberal. Estamos a ficar sem tempo. Dê-nos duas ideias que a distanciem, que concretas para o país, que sejam diferenciadoras face a João Coutinho Figueiredo e face ao programa apresentado à moção apresentada por Rui Rocha.
desde logo, muito mais capacidade de marcar e premência de marcar a agenda nas políticas liberais. Nós temos que ser capazes de marcar Propostas a concretas. agenda política, nomeadamente nos termos não só de crescimento, mas também, por exemplo, da mobilidade social. E outra diferenciação é a forma como nós vemos o partido, em que os membros têm um papel ativo, os núcleos autarcas são também visíveis, são embaixadores e são atores no projeto liberal. Mas aqui a questão são ideias concretas. Sim. Que ideias concretas têm que são diferentes das de João Coutinho Figueiredo e de Rui Rocha? A própria organização do partido para o país. Sobretudo de estarmos com um plano diferente e muito mais ativo ao nível da comunicação social, nós queremos estar presentes não só em mas isso não é uma ideia para o país, isso é uma ideia de estar nos média. Ok, então pensei em relação de reformas para o país, de medidas concretas. Sim, claramente um foco na mobilidade social que passa por uma alteração clara na política de educação, muito mais promotora de igualdade de oportunidades, na qualidade de ensino, na autonomia das escolas, portanto, fortalecermos muitíssimo a componente da parte da educação. Coutinho Figueiredo não defendia isso? Nós somos ainda conhecidos apenas pelo IRS e pela TAP. Isto significa que nós precisamos de pôr as outras bandeiras em cima da mesa. A desburocratização, a descomplicação com o Estado, a educação, a saúde... Mas isso eram bandeiras que já estavam na Comissão Executiva quando fazia parte dela. Pronto, há alguma que se diferencie? Está a perguntar a diferença. Eu acho que é muito importante nós falarmos nisto, que é, os eleitores conhecem ou não as ideias da Iniciativa Liberal? Ainda não. E se não conhecem, significa que há esse trabalho todo para fazer. Portanto, essa é uma diferenciação, sim. Sermos capazes de ir para fora, estarmos a viver, crescer no eleitorado, crescer nas cidades, crescer no interior e as pessoas de classe mais baixa, com poucos rendimentos, abstencionistas, perceberem, reconhecer nas políticas liberais que há um futuro. Mas, por exemplo, em relação ao Estado, que é uma das preocupações do partido, na sua moção defende uma reforma da administração pública e diz que há áreas sobredimensionadas e ineficientes, ao mesmo tempo que outras estão subdimensionadas e muito fragilizadas. Quais é que são, dê-nos assim 2 exemplos de áreas do Estado que, em sua opinião, estão sobredimensionadas e de áreas do Estado que estão subdimensionadas? Subdimensionadas, portanto, é conhecido o problema em termos das forças de segurança, nós temos a educação e a saúde precisam de ser reorganizados. Em relação a... Mas reorganizados aí, não no sentido de contratar mais pessoas. Estou a imaginar, não quero responder por si. Sim, não no sentido de contratação, no sentido de reorganização, sim, nomeadamente da separação entre o papel do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde, por exemplo. Mas sim, em termos de forças de segurança é um exemplo. Mais polícias, aí sim, é mais pessoas, é contratar mais pessoas, é isso? Na questão da... Não só dotar de mais meios, mas também, sobretudo, nós temos que reformar a administração pública no seguinte: reformar a administração pública não é digitalizar os serviços. Reformar a administração pública implica reestruturar os serviços, não é a questão simplesmente de fazermos, imagina o exemplo do IRS, nós simplificarmos o processo não é passarmos de papéis a um questionário também eletrónico. Ajuda, mas é simplificar, é mais do que isso. Nós, quando falamos na reforma da administração pública, tem que ser, há sim serviços, e vamos à questão da sobredimensionados, não só o Estado não deve estar no setor empresarial, deve sair, ou não é só o exemplo da TAP é o exemplo clássico, não é? Mas não deve estar. Mas as mais de 100 empresas que estão no setor empresarial do Estado devem ser que na sua quase totalidade privatizadas, é isso? Sim, deve ser, ou há muitos serviços que devem ser fundidos. Todos nós conhecemos histórias de replicação, duplicação de funções e, portanto, tem que haver um trabalho muito sério e profundo de reorganização. Isso implica despedimentos na função pública? O primeiro passo não são os despedimentos. E o segundo? Não é. Não, a questão primeiro é fazer o redesenho dos serviços. Nós não nos podemos esquecer também que nós estamos com uma administração pública muito envelhecida. Por exemplo, a AT vai ter 40% dos trabalhadores em processo de reforma nos próximos 2 anos. Portanto, o processo de redesenho e de alteração de funções, não creio que seja o principal problema, não é a questão de despedimentos. Não passa por aí. Para terminarmos, propõe na sua moção a implementação de um projeto piloto que chama Género Liberal, para fazer um estudo profundo, estou a citar a forma como descreve, para fazer um estudo profundo
na Iniciativa Liberal e fora da Iniciativa Liberal sobre a participação das mulheres na política e um estudo também sobre as políticas de maior significado no universo feminino. A Iniciativa Liberal precisa fazer um estudo para perceber as mulheres? Hum, Eu acho que nós devemos sempre, além de haver muitas informações e muitas experiências que nós temos da vida política e uma escuta ativa, não só da Iniciativa Liberal, mas de outros partidos, faz-nos perceber o que é que faz promover uma vida política mais ativa, não só das mulheres, mas portanto, Mas dos aqui é para as têm- mulheres. A Certo. Iniciativa Liberal é um partido muito masculino, que precisa de percebe mais- mal as mulheres. Precisa de mais participação feminina, mas não é um exclusivo da Iniciativa Liberal, é transversal na política. Mas estava a dizer que não só há esse conhecimento objetivamente, mas eu acho que nós devemos sempre passar para além do achismo e daquilo que nós achamos que nós próprios representamos e que nós temos as nossas considerações. Mas não vão fazer um estudo sobre os homens. Vamos fazer um estudo sobre a participação política, sim. E participação mulheres. política foca as mulheres, mas não é só as mulheres. Implica também populações que tipicamente estão mais subrepresentadas e perceber as motivações. Nós, inclusivamente, propomos internamente um estudo e uma metodologia de acompanhamento dos membros e de promoção que os membros possam participar na vida do partido e, portanto, nós queremos fazer essa análise de um ponto de vista transversal. Carla Castro, obrigado. Nós terminamos aqui o ciclo de entrevistas aos candidatos à liderança da Iniciativa Liberal, mas amanhã, ao meio-dia, vamos ter um debate com os 3 candidatos, Carla Castro, Rui Rocha e José Cardoso. A eleição do próximo líder da Iniciativa Liberal é já neste fim de semana. Até amanhã.